Leitura Bíblica de 5 de março. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Números capítulo 4, versículo 1 a capítulo 5, versículo 31. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos. Será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças e os jarros para a libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas e os seus espevitadores, e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite, com que o servem. E envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos e as pás, e as bacias, todos os pertences do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis estipar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço, para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo, e em todo o seu trabalho será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério. E contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote.
Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu. Pela sua culpa fará plena restituição. Segundo a soma total, ele acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação pelo qual por ele se fará a expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas, o que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela. 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, e oferta comemorativa, e oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos. E a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia, dessas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar à mulher com o juramento da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre.
e esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições no livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta perante o Senhor, e a oferecerá sob o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa, e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado, e contra seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e consumirá a sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não se tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente mulher perante a Deus, perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade.